Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola dominical da nossa primeira igreja batista de Teresópolis. Hoje é domingo 6 de setembro de 2020. Nós chegamos então ao último mês do nosso terceiro trimestre. Depois dessa lição de hoje, com mais três, nós estaremos encerrando então esta nossa série de lições baseadas na revista Palavra e Vida, que tem por título Esperança em Tempo de Quarentena. Estamos quase chegando ao final, então, das lições desta revista. A lição de hoje tem como título Frutos da Tribulação. Será que nós podemos encontrar, em meio às tribulações, em meio à tribulação, algum fruto? É isso que nós vamos ver nesta lição que está baseada em Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao 5, que nos diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado e esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Bom, antes de falarmos sobre tribulação e seus frutos, nós vamos começar falando sobre a nossa justificação. Bom, vamos ver o que é justificação. Justificação é algo extraordinariamente necessário. Necessário por quê? Porque começamos logo com o apóstolo Paulo dizendo em Romanos, no capítulo 3, verso 23 e 24: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando o homem pecou, ele ficou afastado da glória de Deus. Algumas versões vão nos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, o homem perdeu a glória de Deus, o homem perdeu aquela comunhão que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Deus, e só há uma maneira de ele restabelecer essa comunhão com Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, a graça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus. Então é Cristo que vai nos dar a libertação desse poder do pecado, que é a redenção que há somente então em Cristo Jesus. Então a redenção é algo que se faz necessário para que nós possamos ter a nossa comunhão restabelecida com o Senhor. E o apóstolo Paulo, logo no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, que é o livro no qual a nossa lição de hoje está baseada, ele diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo então vai dizer o seguinte: olha, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Paulo vai dizer então que essa justiça, ela do princípio ao fim, ela é pela fé. Sim, a fé é o instrumento que vai nos levar a crer na mensagem salvadora do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é por meio da fé, então, que nós seremos justificados diante de Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Mas aí Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Veja então que em função do homem ter caído da graça, em função do homem ter pecado e de o homem carecer da glória de Deus, ele é agora sujeito à ira de Deus. A ira de Deus é a condenação pelo pecado. Quando nós nos referimos à ira de Deus, nós não estamos nos referindo aqui, nós não estamos nos referindo a um Deus que é explosivo, a um Deus que é destemperado, a um Deus que é tempestuoso. Não, nem isso.
nós estamos nos referindo à santidade de Deus. E não há condições alguma, maneira alguma, de haver convivência de pecado com a santidade de Deus. Então, o homem no pecado, ele está condenado, já que ele caiu da graça e ele está sob a condenação de Deus, ele está sob a ira de Deus. Aí Paulo, prosseguindo em Romanos, no capítulo 3, verso 9 e 10, ele vai dizer: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo está aí repetindo, adiantando o que ele vai dizer lá no verso 23, melhor dizendo: olha, todos pecaram, não há nenhum justo, não há nenhum justo, e todos nós carecemos de ser justificados diante de Deus. E só há um meio de ser justificado, é por meio de Jesus Cristo, por meio da mensagem salvadora do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo apresenta Jesus Cristo como o único meio de justificação. Paulo está aqui se dirigindo aos romanos, se dirigindo à igreja em Roma. E ele prosseguindo, então, no capítulo 3, do verso 21 ao 24, ele vai dizer: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o único meio de justificação é o Senhor Jesus. Isso se dá de maneira gratuita por causa da graça. Então, é pela graça que nós obtivemos a nossa redenção, e a redenção significa ser liberto da escravidão. Nós estávamos sob o jugo da escravidão do pecado. E viver sob o jugo da escravidão do pecado significa viver sob a ira de Deus, sob a condenação do pecado. Mas aí Paulo vai dizer o seguinte: mas há uma solução para isso. Se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. A lei, Paulo se refere à lei aqui, dizendo o seguinte: não há nada que o homem possa fazer para ser justificado diante de Deus, a não ser por meio da graça revelada em Jesus Cristo. Então, Paulo vai nos deixar de uma maneira bem clara que a nossa justificação é um ato que partiu diretamente de Deus. E é isso que ele vai nos mostrar quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Paulo quer dizer o seguinte: a nossa justificação, ela partiu de Deus. Nós não fizemos nada. E tudo isso se deu em Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, ele falando que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então veja que a nossa justificação é um ato que parte diretamente de Deus. Então, esse ato de que parte diretamente de Deus, ele vai se concretizar em Cristo Jesus, ou seja, ele vai se concretizar por meio da morte vicária de Cristo, que é a causa da nossa justificação. A morte vicária, Cristo é o nosso substituto, vigário é aquele que substitui. Então, nós é que deveríamos estar naquela cruz, mas, no entanto, quem assumiu aquela cruz por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Ele nos substituiu. Jesus Cristo, ele é o vigário. E ele é a causa da nossa justificação. E nós alcançamos essa justificação por meio da fé. Ou seja, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós aceitamos este Evangelho, que é obra da fé, nós então somos conduzidos à graça e somos, portanto, justificados diante de Deus por Cristo Jesus. Aí ele escrevendo ainda lá em Romanos, no capítulo 3, verso 28, ele diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E prosseguindo, ele vai para o capítulo 5, verso 11, e diz: mas não apenas isto,
mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Observe que houve uma ruptura na comunhão do homem com Deus e Deus com o homem, quando o homem pecou, quando o homem caiu da graça lá no Éden, quando ele se afastou de Deus. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E é mediante Cristo que nós vamos receber esta reconciliação. Então, a nossa reconciliação com Deus se deu pelo fato de termos sido justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. E Paulo, então, escrevendo lá aos Romanos ainda, no capítulo 5, versos 1 e 2, ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, Romanos 5, versos 1 e 2. Então, foi um ato único, a nossa justificação foi um ato único, e esse ato único foi recebido pela fé, e este ato único foi colocado na mensagem salvadora do Evangelho que se dá em Cristo Jesus. Então, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Aí, então, na carta aos Romanos, a partir do capítulo 5, Paulo vai apresentar quais são os frutos dessa justificação, quais são os frutos que nós colhemos uma vez justificados diante de Deus por Cristo Jesus. Ele nos apresenta o primeiro fruto. O primeiro fruto é a paz com Deus. Lembre-se de que todos pecaram. Então, houve uma ruptura na comunhão do homem com Deus. Deus, então, agora, por meio de Cristo, ele estende a sua mão. É Deus quem procura o homem, é Deus que vem resgatar o homem com a sua mão estendida, uma mão de paz. Então, quando nós aceitamos esta mensagem salvadora do Evangelho, nós fizemos a paz com Deus. Nós agora deixamos de ser inimigos e foi reatada aquela comunhão que havia sido perdida, que houvera sido perdida. Então agora, por meio de Cristo, uma vez justificados, nós passamos a ter a paz com Deus. Esta paz nos livrou da ira de Deus, porque nós estávamos condenados. Então Paulo, no capítulo 5 de Romanos, verso 9, ele vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 6, no verso 23, ele vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa que o pecado trouxe ao homem foi a morte, morte eterna. Mas Deus que nos veio buscar a reatar essa comunhão conosco por meio de Cristo, e uma vez essa comunhão reatada, nós passamos a ter a paz com Deus. Ele nos deu o dom gratuito, este dom de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o pecado trouxe como recompensa a morte, e o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, veio justamente nos dar vida eterna. Nos resgatar, então, a comunhão com Deus, nos dando a vida eterna. E aí fica-nos clara a diferença que há entre religião e evangelho. A religião, os homens criaram as religiões visando a preservação da vida, porque todo mundo teme a morte. Então, as religiões, elas vêm buscando a preservação da vida. Mas religião, então, é um esforço do homem no sentido de religar essa comunhão perdida com Deus, mas não há condições alguma de o homem chegar diante de Deus, porque o homem está sob o pecado. Aí sim veio o Evangelho, que Paulo disse que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é Cristo vindo a nós, é Deus vindo a nós em Cristo, é Deus vindo a nós, habitando entre nós, o Emanuel, que vai então nos levar de volta ao Pai. O homem não tem condições alguma de ele chegar diante de Deus, somente por meio da mensagem do Evangelho. Religião alguma vai religar homem algum com Deus, mas o Evangelho reata a nossa comunhão com Deus, o Evangelho faz que haja
entre nós e Deus? A paz. É por isso que nós temos a paz com Deus. Esse fruto, a paz com Deus, se deu no exato momento da nossa justificação, mas nós encontramos em João, no capítulo 13, verso 1, o seguinte relato: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, em João, no capítulo 3, desse mesmo evangelho, no verso 16, o Senhor Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vamos ver o evangelista dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus, quando estava prestes a deixar este mundo e para ir para o Pai, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é esse amou-os até o fim? João quer dizer o seguinte: ele, o Senhor Jesus, nos amou até as últimas consequências. O Senhor Jesus nos amou até a morte na cruz. Esta foi a consequência maior que ele sofreu pelos nossos pecados. Então, João diz, ele os amou até o fim. Jesus foi as últimas consequências para que a justificação pudesse nos dar esta paz com Deus. E esta paz com Deus se deu no exato momento da nossa justificação. No momento que nós fomos justificados, nós passamos então a ter esta paz com Deus e passamos a ter comunhão com Deus. Aí Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, no verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro fruto que a nossa justificação vai nos dar, o primeiro fruto é a paz com Deus, que nós acabamos de ver, é a graça. O que é graça? A graça, além de ser um privilégio, tá? A graça, além de ser um favor imerecido de Deus, é algo contínuo, constante e permanente na vida daqueles que foram justificados por Cristo diante de Deus. Porque a graça, ela veio sobre nós. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos 5,2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, da qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Romanos 5,2, Paulo diz o seguinte: por acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Veja, agora é presente. Significa que a graça é algo contínuo, é algo constante, é algo permanente, é algo que vai conosco enquanto nós caminhamos neste mundo, porque nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Aí, uma vez que nós, mediante a nossa justificação, nós temos a paz com Deus, temos a graça que é algo permanente e constante conosco, nós vamos ter um outro fruto, que é o terceiro fruto da nossa justificação, que é a esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes na graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a certeza de que nós temos algo que nos espera na eternidade. Essa é a nossa esperança. Então, temos a paz com Deus, temos a constância da graça e a esperança da glória. A esperança da glória. Nós temos a certeza de que um dia seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Mas há uma quarta diferença, e parece que Paulo dá uma mudança no seu discurso, mas não. Veja lá, há uma quarta bênção. Veja lá, a primeira bênção é a nossa paz com Deus. Nós temos a paz com Deus. A segunda bênção é a presença da graça que é constante no nosso viver. A terceira bênção é a esperança da glória, a certeza de vida eterna que o Senhor nos dá. Ele disse que iria para o Pai e que iria preparar um lugar e que voltaria e que nos levaria para que nós estivéssemos com Ele. Mas há uma quarta bênção na nossa justificação. E parece ser algo estranho, mas Paulo diz o seguinte: não só isso, não só a paz com Deus, não só a graça, não só a esperança da glória, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, mas essa justificação, essa reconciliação
traz consigo também tribulações, mas em meio a essas tribulações nós nos gloriamos e isso é bênção nas nossas vidas. Então Paulo vai dizer que há essa quarta bênção na nossa justificação. Paulo quer dizer o seguinte: por meio da nossa justificação, nós fomos habilitados para o céu, mas também somos habilitados para o nosso viver cotidiano. Veja, a habilitação para o nosso viver cotidiano é justamente a presença da graça, enquanto aguardamos a nossa glorificação. Então, o gloriar-se nas tribulações significa ter em mente quais são os seus propósitos. Tudo em nossas vidas tem um propósito de Deus, já que nós somos deles, comprados pelo sangue de Cristo. Paulo, então, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17 e 18, ele vai dizer: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, veja, passageiros, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Pesa mais do que todos eles. Quem são todos eles? Os nossos sofrimentos. Então, essa glória eterna tem um peso maior, tem um valor muito maior, tá, do que essas tribulações leves e momentâneas que estamos passando. Mas aí Paulo diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Os nossos sofrimentos, as tribulações são transitórias, mas o que não se vê é eterno. A nossa glória, a glória eterna, é uma glória eterna. Então Paulo aí volta a fazer referência à terceira bênção da nossa justificação, que é justamente a esperança da glória, da nossa glorificação. Então, na realidade, o que Paulo quer dizer é o seguinte: no presente o cristão passa por lutas, tribulações, mas há a perspectiva da glória, há a esperança da glória. Eis a razão, então, pela qual a graça é permanente e ela é constante. Por isso que o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 16, verso 33, que é um texto que eu gosto sempre de repetir, diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, a minha graça estará com vocês. E isto é passageiro, isso é momentâneo. Vocês vão vencer. De fato, as tribulações têm os seus frutos. Elas são pedagógicas, tá? A tribulação, quando ela vem, ela é pedagógica. Romanos, no capítulo 5, verso 3, voltando lá a esse texto, Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, nós estamos falando de frutos da tribulação e acabamos de ver aí qual é o primeiro fruto das tribulações: perseverança. O termo grego que aparece no original é hipomone, significa firmeza, significa inabalável, significa constância, significa condições de suportar. Então Paulo quer dizer o seguinte: as tribulações, quando vêm, elas vão lhes dar firmeza, elas vão fazer com que vocês fiquem mais firmados na rocha, inabaláveis, vão fazer com que vocês tenham uma fé mais constante, vão fazer com que vocês tenham condições de suportá-las. É isso que Paulo quer dizer. Então Paulo quer dizer o seguinte: a tribulação, de fato, ela é pedagógica. Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, verso 12, diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações e Tiago diz: feliz é aquele que persevera, porque um dos frutos das tribulações, tá, ou da tribulação, é a perseverança. Então, Tiago diz: aquele que persevera, aquele que está inabalável, ele tem a certeza de que receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Por isso que Paulo diz: também nos gloriamos nas tribulações, se referindo à quarta bênção da nossa justificação. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, o Senhor diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte,
e eu lhe darei a coroa da vida. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, vocês passarão por tribulações, mas sejam fiéis até a morte. O que é esse seja fiel até a morte? O Senhor Jesus quer dizer o seguinte, seja fiel ainda que isso lhe custe a vida. Ainda que você tenha que morrer, porque você tem uma glória eterna. A tribulação, glorie-se nessa tribulação, porque você sendo fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Isso nos faz lembrar algumas imagens que nós vimos nos jornais televisivos há alguns anos, não muito longe, de irmãos nossos, cristãos, sendo decapitados pelo Estado Islâmico porque não negaram a sua fé no Senhor. Eles permaneceram inabaláveis, eles sofreram a consequência da morte, porque eles tinham a certeza de que seriam glorificados. Passaram por aquela tribulação na certeza de que eles obteriam a coroa da vida que o Senhor Jesus nos prometeu. Outro fruto da tribulação, que Paulo vai dizer, é que a perseverança ela vai produzir um outro fruto, que é um caráter aprovado. E Paulo vai dizer o seguinte, e o caráter aprovado, ele vai gerar esperança. O que é um caráter aprovado? A versão Almeida, revista e atualizada, ele diz que a perseverança produz experiência. Bom, o caráter aprovado, somente o Senhor Jesus é que pode mudar o caráter de uma pessoa. E nós estamos no processo de santificação. O Senhor está trabalhando em nossas vidas, nos moldando. Este é o processo de santificação. E isso o Senhor então está trabalhando para que nós tenhamos um caráter aprovado. Então, quando o nosso caráter é aprovado, e ele é aprovado, o Senhor está nos deixando em condições de alcançarmos essa glória eterna que Ele nos oferece, que Ele nos dá com certeza. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele vai dizer, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo diz o seguinte, o Senhor iniciou um trabalho em nossas vidas e Ele vai usar as tribulações, Ele vai usar todos os meios para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, porque Ele está fazendo em nós uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é o dia de Cristo Jesus? É o dia da certeza da coroa eterna da nossa glorificação. Então, Paulo diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, olha, Paulo está passando por tribulação, Paulo está preso lá em Roma, a carta de Filipenses é uma das cartas da prisão, então Paulo está preso em Roma, mas ele se alegra, ele se gloria na tribulação, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Veja aí a constância, a presença da graça de Deus no nosso dia a dia. Outro fruto que a tribulação vai trazer, Paulo vai dizer em Romanos 5,5, é a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a tribulação ela produz perseverança, ela produz constância, firmeza, nos faz inabaláveis, nos coloca firmes na rocha. A tribulação, ela vai forjar o nosso caráter, vai trabalhar modificando, isso é o nosso processo de santificação, faz parte do nosso processo de santificação. E uma outra coisa, a tribulação, Paulo diz que elas são momentâneas, são passageiras. Então Paulo vai dizer, nós temos uma grande esperança, a esperança da glória eterna que nos aguarda. E essa esperança que está no Senhor, já que por meio da perseverança nós estamos firmados na rocha, essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, esperança nesse contexto de Paulo que nós estamos vendo, significa gozar antecipadamente de uma expectativa confiante da nossa eterna salvação. E é isso que ele vai dizer quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 5, verso 23 e verso 27. Vejamos lá o verso 5.
por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Lembre-se que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, indo para o verso 23. Desde que continue alicerçados e firmes na fé. Quem é que vai fazer com que nós fiquemos alicerçados e firmes na fé? São as lutas, as tribulações pelas quais nós passamos. Sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Indo para o verso 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, a nossa esperança em meio às tribulações, em meio às dificuldades, ela está firmada em Cristo. Cristo em vocês, a esperança da glória, diz o apóstolo Paulo. Então, a esperança, ela é o fruto da perseverança do cristão em meio às lutas. Ele está passando por luta, às vezes vem o desânimo, mas ele se lembra, isto é passageiro, isso é momentâneo, ainda que tenha que morrer, seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Isso vai passar porque eu tenho uma grande esperança. Aí Paulo, voltando lá aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, em meio à tribulação. Nós vemos irmãos que estão passando por lutas tremendas. E às vezes nós vamos lá até no sentido de querer ajudá-lo, de querer consolá-lo, e nós saímos de lá consolados, nós saímos de lá fortalecidos, porque reina dentro dele a paz de Deus. E aí a pessoa não consegue entender como alguém passando por tanta luta, com tanto sofrimento, consegue se gloriar e gozar dessa paz de Deus, que excede todo entendimento, porque a gente não entende e a pessoa está em paz e está alegre no Senhor. O autor dos Hebreus, no capítulo 6, verso 18, ele vai dizer, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Passamos por lutas, por dificuldades. O salmista, eu citei domingo passado, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? O meu socorro vem do Senhor, não vem lá dos montes, não vem do Senhor. Aí diz também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, está firmado nele, porque é nele que nós nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então o apóstolo Paulo diz que essa esperança, nós jamais seremos desapontados. Ele diz o seguinte, que não seremos desapontados, nós não seremos enganados por essa esperança. Ele lá em Romanos, continuando no capítulo 9, verso 33, ele vai dizer, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Salmista, no Salmo 22, versos 3 a 5, ele vai dizer o seguinte, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Nós não vimos ninguém decepcionado com o Senhor. Abraão colocou a sua confiança no Senhor, ele foi justificado pela fé. Moisés, Davi, Josué, Jó, todos eles colocaram a sua esperança no Senhor. Os apóstolos que nós vemos, todos eles foram, com exceção de João, os demais foram martirizados, mas todos eles foram fiéis até a morte, porque eles tinham a certeza que passariam por essa tribulação, mas havia uma coroa eterna que os aguardava. Então, Tiago também ele vai fazer coro com Paulo, e nós vemos aí como a palavra de Deus é coerente, como eles não se contradizem,
Tiago vai dizer o seguinte no capítulo 1, do verso 2 ao 5. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria. Lembre-se, Paulo diz, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tiago diz, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por diversas tribulações, por diversas lutas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E nós já falamos lá que Paulo diz que a perseverança é o primeiro fruto da tribulação. Então, a perseverança nos mantém firmes, constantes na rocha. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Ser maduro e íntegro significa que o Senhor está trabalhando com o nosso caráter, o Senhor está trabalhando com a integridade da nossa vida, de maneira que nós vivamos uma vida santa e reta, porque nos aguarda a grande esperança que é a nossa glorificação. Então, ele diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. É comum você ver alguém, de vez em quando, pegar esse texto aqui, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, tirar este texto do seu contexto. O que Tiago está dizendo aí é o seguinte, as tribulações têm finalidade. Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia da sua vinda. Então, o Senhor, quando nos faz passar por tribulações, Ele está trabalhando em nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos o porquê passar por essas tribulações. Aí Tiago vai dizer o seguinte, pergunte ao Senhor, peça ao Senhor para lhe dar sabedoria, peça ao Senhor para lhe dar condições de enxergar por que você está passando com isso. Por isso, porque Deus tem um objetivo quando está trabalhando na sua vida, nas nossas vidas. Então, é isso que Tiago quer dizer. Se você não está entendendo, se você não tem a sabedoria para entender por que está passando por isso, peça essa sabedoria a Deus, porque essa tribulação é para ser motivo de grande alegria. Ele diz, motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, assim de que o caráter de vocês seja aperfeiçoado. É isso que Tiago vai fazer coro com o apóstolo Paulo. Por fim, meu irmão, quando nós vamos ver lá em Atos capítulo 14, verso 22, o apóstolo Paulo, ele voltando, ele diz o seguinte, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Mas o Senhor está conosco e a graça é constante. Aí o Senhor Jesus, no capítulo 5, verso 11 e 12 de Mateus, diz o seguinte, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vejam, alegre-se e regozijem, porque grande é a recompensa. As tribulações têm os seus frutos e nós passamos por elas, firmados na grande esperança dessa grande recompensa que nos aguarda. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês e vocês não são melhores. Os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, quantos pagaram com a própria vida? Ainda hoje há irmãos nossos que estão pagando com a própria vida, como eu falei, dos nossos irmãos que foram decapitados pelo Estado Islâmico. Há irmãos nossos na Coreia do Norte que estão presos, que estão sob regime de trabalho forçado, que estão subnutridos, mas eles permanecem firmes na fé, porque eles têm uma grande esperança. Há irmão nosso na China que não tem a liberdade de louvar, a Eritreia que prende os cristãos, que os coloca em contêineres fechados, sem refrigeração alguma, com temperaturas atingindo a quase 60 graus, mas eles estão firmados na rocha, porque a tribulação ela produz o fruto da perseverança, a tribulação produz o fruto
do caráter forjado, do caráter trabalhado, e a tribulação ela traz, fortalece a esperança da glória, desta grande recompensa que nos aguarda no céu. Por isso que o Senhor Jesus disse: alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Meu irmão, essa é a mensagem que o Senhor nos dá. Nesses momentos de quarentena, de pandemia, quantos estão sofrendo, quantas vidas foram ceifadas, quantos ainda estão em UTI, quantos ainda estão em respiradores artificiais, quantos ainda estão com a vida em risco. Esta semana mesmo, um primo meu faleceu, ele com 72 anos de idade, faleceu em função do Covid, mas ele partiu para a glória com o Senhor. Ele foi fiel e o Senhor lhe deu esta grande coroa que nós aguardamos um dia. Então, isto vai passar, mas nós temos uma grande esperança. Estaremos para sempre com o Senhor. Sempre lembrando que todas as coisas cooperam, ou seja, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, finalizando, fica aqui então parte do texto que nós tivemos a nossa lição baseada nesta manhã. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meu irmão, fique com esta palavra. Que o Senhor abençoe a você, meu irmão, minha irmã, a todos os seus. Que vocês tenham uma semana abençoadíssima, sempre lembrando de que a graça é sobre nós. Nós temos a paz com Deus, nós temos a constância da graça, nós temos a certeza da glória conosco, e nós sabemos que passando por tribulações, nós nos tornamos mais perseverantes, firmados e inabaláveis na rocha. Nós temos o caráter forjado, trabalhado, e nós temos a nossa esperança fortalecida de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, porque Paulo diz que essas tribulações, elas são momentâneas, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor os abençoe, fique na paz do Senhor, e domingo que vem nós estaremos todos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Um abraço a todos vocês e até lá.